Tem muita gente que acha que estar perto de Deus é uma questão de sorte, de merecimento ou até de status espiritual. Mas e se eu te dissesse que tem gente dentro da igreja há anos que nunca conheceu o Espírito Santo de verdade? Pois é. Isso não é papo motivacional, é realidade. E sabe o mais doido? Tem gente que se sente mais perto de Deus lavando a louça em silêncio do que no meio de uma multidão gritando glória a Deus no culto. O que eu vou te revelar hoje vai mexer com muita coisa aí dentro e talvez vá contra tudo o que você já ouviu por aí. Mas é exatamente isso que vai destravar sua vida espiritual. Nesse vídeo, você vai descobrir o segredo que Jesus deixou escancarado, mas que quase ninguém enxerga. E o melhor, você vai aprender como ativar esse segredo de forma prática. Eu não estou falando de fórmulas mágicas, nem de frases bonitas para postar no status. Estou falando de algo que pode literalmente mudar sua vida a partir de hoje. Você vai entender por que suas orações parecem não passar do teto. Vai descobrir o que te desconecta da presença dele e, principalmente, vai saber como romper com isso. E eu não vou te deixar só com teoria, não. Aqui tem prática, tem direção e tem revelação do Senhor Jesus Cristo. Agora me responde uma coisa. Você está realmente pronto para sair do automático e viver uma vida com o Espírito Santo te guiando todos os dias? Porque depois de hoje, não vai mais ter desculpa. E se você ficar até o final, vai sair daqui com algo que pouca gente tem: clareza espiritual, paz na alma e um fogo no coração que nenhuma distração do mundo consegue apagar. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Fico feliz por você estar aqui e quero compartilhar um propósito especial: alcançar a marca de 1000 inscritos. Para isso, conto com a sua ajuda. Inscreva-se e ative as notificações, para que eu possa continuar trazendo as bênçãos divinas, o verdadeiro pão do céu para a sua vida. Lembre-se, você é uma bênção e já está revestido de todas as graças celestiais nas regiões celestiais em Cristo. Agora vamos começar. Você sente que está tentando se aproximar de Deus, mas algo sempre te puxa para longe? Como se existisse uma barreira invisível entre você e a presença dele. E mais, você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver uma intimidade tão profunda com o Espírito Santo, enquanto você sente que está andando no escuro? Se essas perguntas mexem com você, então esse vídeo é para agora, não é para depois. Em poucos minutos, você vai descobrir o que realmente impede seu crescimento espiritual e qual é o segredo que transforma uma vida espiritual rasa numa caminhada cheia de direção, paz e propósito. Não é teoria, é algo que pode mudar sua rotina a partir de hoje. Tem gente que ora, jejua, vai aos cultos, lê a Bíblia e mesmo assim sente que está distante de Deus. Como se algo invisível, mas poderoso, estivesse bloqueando o fluir da presença dele. E sabe o que é pior? Às vezes a pessoa nem sabe o que está errando. É como se ela estivesse tateando no escuro, tentando encontrar uma luz, enquanto outros ao redor parecem estar mergulhados em plenitude espiritual. Mas o que muitos não percebem é que existe sim um segredo, e ele está escondido nas Escrituras. A revelação do Senhor Jesus Cristo é o ponto de partida. Quando Isaías 59:2 diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, ele está entregando a chave que muita gente ignora. O distanciamento não é sempre por falta de esforço, mas por falta de entrega verdadeira. A verdade é que viver uma intimidade real com o Espírito Santo não é um privilégio de poucos. É uma promessa para todos que creem. Mas essa caminhada exige renúncia diária e uma conexão prática com o céu. Em Gálatas 5:16 está escrito: digo, porém, vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Isso muda tudo, porque mostra que a distância não está no céu. Está no nosso estilo de vida aqui na terra.
É por isso que muita gente se sente travada espiritualmente, porque tenta se aproximar de Deus com a alma cheia de distrações, ansiedades, pecados não confessados e uma fé baseada em rotina, não em relacionamento. E enquanto essa realidade não for confrontada, a vida continua rasa. Mas há um caminho, e ele começa com uma escolha. Aqui você vai entender como ouvir a voz de Deus com clareza, como sentir a presença do Espírito Santo no seu dia a dia e, principalmente, como quebrar os ciclos de afastamento, frieza espiritual e desânimo. Esse vídeo é para quem quer parar de viver de aparências e começar a viver de verdade. Não importa se você já frequenta uma igreja há anos ou se está começando agora. O que eu vou te mostrar aqui serve para qualquer um que quer sair da estagnação e experimentar um relacionamento vivo com o Criador. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui pode desbloquear áreas da sua vida que estavam travadas há muito tempo. Ouvir a voz de Deus com clareza não é algo místico reservado para profetas de terno e gravata. É uma realidade disponível para qualquer filho que deseje conhecê-lo de verdade. João 10:27 revela: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Isso não é uma metáfora, é uma promessa. Mas como ouvir essa voz num mundo tão barulhento? A resposta está na prática da quietude e na sensibilidade espiritual. Salmo 46:10 aconselha: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. É no silêncio da alma, longe das notificações e urgências, que o Espírito Santo começa a se revelar. Você pode começar com 10 minutos diários de meditação bíblica e oração sincera, em um lugar onde você não será interrompido. Parece simples, mas transforma tudo. Agora, sobre quebrar o ciclo da frieza espiritual, existe uma chave pouco usada: a constância. Muitos vivem de picos emocionais, mas o relacionamento com Deus não é movido por empolgação, e sim por entrega diária. João 14:26 nos lembra que o Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Isso mostra que ele está ativo, presente, falando. O problema é que muitos não têm espaço para ouvir. Um devocional, um louvor sincero, um jejum feito com propósito, tudo isso acende novamente o fogo. Até mesmo mudar a playlist do carro pode ser um começo. Trocar as músicas vazias por adoração pode reacender aquela chama que um dia já brilhou forte. E é justamente aí que coisas incríveis começam a acontecer. Você sente que está orando, mas não é ouvido? Tem carregado culpas, traumas ou dúvidas que te afastam de Deus? Já tentou mudar sozinho, mas sempre acaba caindo nos mesmos erros? Você não está sozinho, e existe um caminho, mas esse caminho não está nos rituais, nas fórmulas prontas ou nas promessas vazias. Está em um segredo que Jesus mesmo deixou claro, mas que muita gente esquece ou ignora. Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai descobrir como ativar esse segredo na sua vida e dar o primeiro passo para viver em comunhão real com o Espírito Santo. Tem gente que ora com lágrimas nos olhos, mas no fundo sente que está falando com as paredes. Esse sentimento, por mais doloroso que seja, é mais comum do que se imagina. Só que a palavra é clara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Ou seja, o problema não está na oração, mas no coração não tratado. Culpa não confessada, mágoas enterradas e pecados escondidos agem como bloqueios no relacionamento com Deus. Isaías 59:2 reforça: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por isso, o primeiro passo para ser ouvido é ser sincero. Às vezes, a oração mais poderosa é um simples: Deus, eu não sei o que fazer, mas me ajuda. Ele escuta isso com atenção dobrada.
Outra armadilha que mantém muitos presos é a tentativa de mudar pelas próprias forças. A pessoa até tenta ser melhor, mas vive em ciclos. Um dia sobe, no outro despenca. E aqui entra uma revelação libertadora, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a boa vontade dele. Filipenses 2:13. Ou seja, não é sobre tentar mais forte, é sobre se render mais profundo. Não é sobre desempenho, é sobre dependência. E isso muda tudo. Quando o Espírito Santo entra, ele transforma por dentro. João 14:26 afirma que ele ensina, lembra e guia, e não há transformação mais eficaz do que essa. Mas esse mover só acontece quando a pessoa decide largar o volante e deixar o Espírito conduzir. E é exatamente nesse ponto que o segredo começa a se revelar. Agora que você entendeu o segredo para se aproximar de Deus e viver com o Espírito Santo, deixa eu te perguntar. O que você vai fazer com isso? Vai deixar passar como mais um vídeo que te tocou e pronto? Ou vai tomar uma decisão real hoje? Porque escutar é fácil, difícil é aplicar. Mas é aí que a transformação começa. Jesus Cristo de Nazaré está te chamando para viver algo que vai muito além do que o mundo pode oferecer. E isso não é para daqui a um ano, é para agora. Ele disse em João 14:15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E guardar não é só lembrar, é viver. Você já entregou a sua vida para Jesus? De verdade? Já reconheceu que não consegue andar sozinho e que precisa da ajuda dele para cada passo? Porque olha, não importa o que você fez, de onde você veio ou como está a sua vida agora, o Espírito Santo está disponível para todo aquele que crê, mas ele não invade, ele entra quando é convidado. E talvez esse seja o momento de dizer, Senhor, eu te quero, me guia, me transforma, me ensina a te amar. Tá com medo? Tá confuso? Então faz uma coisa, fala com ele agora, em voz alta, em silêncio, do jeito que for. Mas fala, porque é assim que tudo começa. E antes de sair, faz o seguinte, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se algo aí dentro foi ativado, então se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente vai continuar mergulhando fundo na revelação do Senhor Jesus Cristo. E cada vídeo é um passo a mais para a sua transformação. Compartilha esse conteúdo com alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser a resposta da oração de alguém hoje. Até o próximo vídeo. Que o Espírito Santo te conduza. E lembre-se, você não nasceu para andar no escuro. Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, eu oro agora por cada pessoa que chegou até aqui. Pai, que neste momento as escamas caiam dos olhos espirituais, que toda cegueira causada pela religiosidade, pelo medo, pela culpa ou pelo pecado, seja arrancada pela tua luz. Que o Espírito Santo traga discernimento e clareza como nunca antes. Que essa palavra não seja apenas ouvida, mas receba raízes profundas. Que encontre solo fértil, um coração quebrantado e sedento por ti, e que frutifique 100 por 1, conforme a tua promessa. Senhor, que cada vida aqui entenda que já é abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como diz a tua palavra. Que eles não busquem por fora aquilo que o Senhor já plantou por dentro. Que o teu Espírito os lembre todos os dias do que foi dito aqui. Que essa revelação se torne prática, constante e viva. Toca onde o homem não pode tocar. Cura o que está escondido. Restaura o que foi quebrado. E que a jornada deles, a partir de agora, seja marcada por intimidade contigo, por direção clara, por paz no coração e sede pela tua presença. E se essa mensagem falou com você, se algo foi despertado aí dentro, então se inscreve agora no canal, ativa as notificações e caminha com a gente. Não perca o que Deus ainda vai fazer, porque isso aqui foi só o começo. Que a graça, a paz e a revelação do Senhor Jesus Cristo te acompanhem.
Em nome de Jesus. Amém.